Museu do Memorial do Judiciário reúne, sistematiza e expõe o acervo histórico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. As exposições são uma forma de divulgar os trabalhos de pesquisa organizados pelo memorial e seus parceiros. Processos muito antigos precisam muitas vezes passar por tratamentos de restauração, que envolve banhos químicos para preservar os documentos. O acervo total do Memorial do Judiciário tem 5.000 processos. 200 deles são catalogados como impactantes e 5 foram parar aqui, nesta mostra, no Palácio da Justiça. Inclusive é um pedido que a gente faz, é que as pessoas da comunidade, os magistrados, os servidores, quem tem acesso ao processo ou quem sabe de um caso, nos indique para a guarda aqui no nosso acervo. A exposição Casos Impactantes é uma verdadeira imersão na história do Estado. A mostra reúne processos judiciais que causaram comoção no Estado, envolvem violência, crimes contra os direitos humanos e política. Das aberrações que a ditadura militar deixou para trás, um dos casos mais conhecidos com repercussão internacional é o do sequestro dos uruguaios Lilian e Rodrigues. Esse processo foi um dos que revelou a Operação Condor aqui entre os países da América Latina, que foi uma reunião das polícias locais de cada um dos países que se ajudavam a prender pessoas que estavam em outro país, o que é ilegal, o que não poderia. Então, a Lilian Celiberti e o Universindo Rodrigues, eles foram presos aqui em Porto Alegre e sendo uruguaios, né? Eles não poderiam ter sido presos aqui pelo crime que eles estavam sendo julgados ou procurados pela polícia local. E tem, inclusive, um comunicado das forças do Exército Uruguaios dizendo que não, eles foram presos no Uruguai, o que se configurou uma mentira. Dá para ver nitidamente que os dois, o casal e mais os 2 filhos dela, da Lilian, foram presos aqui e levados ilegalmente para o Uruguai. Outra vítima da ditadura, o ex-sargento, que foi detido por ser contra o golpe militar. Recolhido à Ilha do Presídio, na capital, o militar que foi contra a ditadura sofreu dias extremamente amargos e morreu sem delatar ninguém. O caso ficou conhecido como Mãos Amarradas e é de 1966. Ele é recolhido para a Ilha do Presídio, ele é preso e recolhido ilegalmente para a Ilha do Presídio. Lá ele sofre tortura, pressão psicológica e há os relatos no processo de que ele não entrega ninguém, de que ele não assume nada. E nesse tempo em que ele está preso, a esposa dele consegue um habeas corpus para ele. Mas antes que ele consiga sair preso, ele passa por mais uma sessão de tortura que ele não consegue resistir. Daí ele morre, que é uma sessão de tortura que eles chamam de caldo, que é afogar a pessoa até quase o limite. E parece que passaram do limite e ele morreu. De 1996, outro caso que chama a atenção é o da editora Revisão, que distribuía livros e revistas com conteúdos antissemitas e negava o Holocausto. O autor de algumas publicações e o dono da editora faz a distribuição dessas publicações, colocando a culpa nos judeus e desmentindo o Holocausto, né? Ele, inclusive, é do revisionismo, do movimento revisionista do Holocausto. Foi o movimento de direitos humanos, o movimento negro e o movimento judeu de Porto Alegre entraram com uma ação, né, com uma denúncia e que gerou a ação. Eles denunciaram levando já as provas, que eram as publicações de antissemita, então pelo argumento do preconceito. As obras foram recolhidas e ele foi condenado, tanto que pouco tempo depois a editora fechou, mesmo havendo publicações em outras editoras que teve essa distribuição. Mas todas essas obras foram recolhidas. Em 1993, a imprensa gaúcha foi protagonista em uma denúncia chocante que desmembrou uma organização conhecida como TFP, a sigla de Tradição, Família e Propriedade. Os mentores buscavam jovens carentes da periferia e ofereciam cursos como o karatê. Muitos deles jamais voltaram para casa. Eles faziam uma lavagem cerebral
para aliciar esses meninos, não só para a religião, para as orientações da TFP, que é a tradição, família e propriedade, mas também para esses meninos aliciarem outros e venderem obras da própria TFP. Então isso foi considerado como se eles estivessem em condições análogas a escravo, porque vendiam, trabalhavam para a TFP e não recebiam nada. Eles moravam, eles eram retirados das suas famílias, moravam na casa própria da TFP, aberta para eles, mas eles ficavam quase que incomunicáveis, proibidos de se comunicar com a sua família. Fato marcante na área criminal foi o assassinato do jovem Alex Thomas, em 1986, morto a golpes de socos e pontapés por uma gangue no litoral gaúcho. Ele estava na praia caminhando com os amigos, uma menina e um outro menino, e outros jovens, uns já maior de idade, outros não, integrantes de uma gangue que se auto-intitulava Gangue da Matriz, atacaram eles sem explicação, não teve um motivo. Eles começaram primeiro chamaram a menina, mexeram com a menina e ele pediu para pararem. E foi aí que começaram as agressões. Como está no processo agressões, ele foi morto a golpes de karatê, né? E os maiores foram presos e os menores foram recolhidos à fase. Essas histórias podem ser conferidas juntamente com a exposição permanente que remonta à arquitetura do prédio do Palácio da Justiça. A obra começa no ano de 1954 e o prédio só vai ser concluído em 1968. Né? É um prédio que contém todas as características da arquitetura modernista. Né? E é considerado hoje aqui um prédio ícone dessa arquitetura em Porto Alegre. Existe possibilidade de agendamento de turmas maiores, de uma visita mais detalhada, observando os detalhes da arquitetura do prédio.